Já está gravando aí. Então, vamos lá, pessoal. Nossa aula, então, é sobre geometria. Então, o que é a geometria, né? O que a geometria estuda? A gente precisa ter em mente aí que a geometria é uma parte do estudo do espaço. Então, tá, o que significa estudar o espaço? Então, ele vai estudar tanto os cálculos aí de área, de diâmetro, o que é uma área de um espaço, o que é um diâmetro, como também vai estudar volumes e a parte de geometria analítica. E aí, o que é geometria? A geometria analítica é a parte que a gente mais utiliza. Assim, dá para ver, dá para ler o texto desse jeito aqui? Dá. Porque o pessoal vai ficar entrando aí eu vou ter que ficar saindo o tempo todo. Vou deixar do outro jeito. Então, opa. Aí, ó. Essa vez de entrar no horário certo. Em geometria analítica, como a gente estava falando aqui, é uma parte que vai estudar toda essa parte de GPS, localização de pontos, distância entre pontos. Então, isso é uma parte aí que é da geometria analítica. A geometria analítica ela serve para medir distâncias, distâncias entre pontos, medir ângulos, medir curvatura. Então, essa é a parte da geometria analítica. Então, é a parte que mais se usa aí em relação à matemática, né? Então, nos jogos, todo jogo que tem aí, jogo tanto faz ele ser de ação como de RPG, de primeira pessoa, jogo é basicamente geometria analítica. Então, é o estudo dos vetores, né? Como é que vai se comportar, como é que vai ser esse movimento. Com toda essa parte aí, geometria analítica. E dentro da geometria ainda tem uma geometria descritiva, topologia, geometria de espaço com 4 ou mais dimensões. Então já vai para uma geometria mais sobre análise aí, né? Análise real, entra mais nessa parte aí, essa geometria. Essa geometria fractal também é uma geometria muito legal, que é, por exemplo, quando você pegar um espelho e colocar na frente de outro espelho. Um espelho não fica refletindo o outro infinitamente? Então, os fractais, eles são formas geométricas que repetem infinitamente. Então, existe esse estudo da geometria dos fractais. É um estudo muito legal e é uma geometria mais avançada, né, mais de nível superior, mas é um estudo bem legal de se fazer. E também tem as geometrias não euclidianas. Então, para vocês hoje, já fica aqui uma tarefa que eu vou querer aí de vocês. Toda geometria que a gente estuda no ensino médio, ela é chamada de geometria euclidiana. Então, a tarefa de vocês é fazer um trabalho aí, escrito, junto com a apresentação, e aí vocês vão me apresentar. Pode ser em grupos, então podem dividir aí grupos de 5 pessoas. E aí no dia, quando for apresentar, eu vou marcar a data das apresentações, a gente vai fazer essas apresentações online mesmo. Vocês vão preparar aí o material, fazer essa apresentação online, e aí o trabalho vai consistir em quem é Euclides. Então, a geometria euclidiana é uma geometria que é baseada em Euclides. Então, vocês vão fazer um trabalho aí sobre Euclides. Quem foi Euclides, quando ele nasceu, o que ele desenvolveu A matematicamente. parte seria no caderno mesmo, né? Pode ser no caderno, pode ser digitado, quem tiver computador pode ser digitado, pode fazer uma apresentação de PowerPoint, pode fazer só uma apresentação oral, você vai abrir aqui vai fazer, a gente faz
uma apresentação dessa, igual eu estou fazendo com vocês, com o Google Meet, ou então com Teams lá, tanto faz. A gente faz essa apresentação e vocês vão explicar para mim, falar aí o que vocês pesquisaram sobre Euclides. Então, o primeiro grupo vai ser quem foi Euclides. Então, vai pesquisar toda a biografia aí de Euclides. Outro grupo a gente vai falar sobre os postulados de Euclides, né? Então, toda a geometria... Pode ser individual? Oi? Pode ser individual? O problema de ser individual é porque é muita coisa, e aí se uma pessoa só falar tanta coisa, vai ter muita coisa repetida, entende? Então, a ideia aqui não é ter tanta repetição assim. A minha ideia não é a avaliação que eu quero fazer, não é nem tanto pela parte escrita. Porque a parte escrita a gente entra na internet, pesquisa ali, copia e cola e está tudo certo. Mas é mais pela a parte apresentação de vocês. Então, o que eu vou contar nesse trabalho vai ser na parte de apresentação. Então, entrar, cada um falar ali a sua parte, e aí vai ser mais tranquilo. Você vai estar em casa, vai ter tudo anotado, então é só falar ali, ler, entender o que significa aquela história, como é que ela se passou. Então, a ideia é essa. Então, a ideia é a gente... vou dividir aí, vou pegar algumas partes sobre Euclides. Estou falando aqui os temas que vão ser mais gerais, né? Então, em geral vai ser o quê? Sobre a história, a vida de Euclides, né? Sua biografia, o que ele fez, sobre os postulados dele. Então, cada grupo aí vai falar sobre um postulado dele aí, a partir desses postulados que ele conseguiu definir toda a geometria que a gente tem hoje, e geometria euclidiana, né? Que a gente tem hoje. E aí cada grupo vai falar aí de uma partezinha dessa. Então, no máximo aí vão ser uns 5 grupos para cobrir toda essa parte aí de geometria. Então, vou definir, vou dar umas 2 semanas aí para vocês pesquisarem, e aí a gente apresenta aí a respeito de Euclides. E nós temos também geometrias que são não euclidianas. Essas geometrias aqui são bem interessantes. Depois que a gente vê o que é geometria euclidiana, no final de tudo, eu vou apresentar para vocês uma geometria não euclidiana. Então, nós temos vários tipos de geometrias não euclidianas, mas para conseguir compreender ela, a gente precisa entender pelo menos o básico do que é uma geometria euclidiana. Beleza? Então, a princípio, o estudo da geometria é esse, é a métrica da Terra, né? Geo é terra e metria é a métrica. Então, são a métrica das formas que tem na Terra. Beleza? Então, a princípio, nós temos 2 tipos de geometria euclidiana. Nós temos a geometria plana, que é quando eu tenho aí apenas 2 dimensões. Então, eu tenho largura e altura, ou largura e comprimento, tanto faz. E tenho a geometria espacial, que é quando nós temos 3 dimensões. Então, só para ficar... Então, esse aqui, ó, 2 dimensões, ó, tenho essa dimensão e tenho essa dimensão. Então, aqui é a altura. Então, a altura, sempre simbolizada pelo H. E aqui é a largura, né? É o Lzinho. No geometria espacial, nós já temos 3 dimensões. Então, nós temos a altura, tá aqui. Aqui o Hzinho. Nós temos aqui o comprimento, né? Comprimento. E temos a largura. Beleza? Então, 3D, 2D. Então, toda vez que se falar de 2D, isso aqui é porque só tem 2 dimensões. E 3D é tudo aquilo que tem 3 dimensões. Então, o que a gente enxerga? Tudo que a gente enxerga é 3D. Então, existem mais dimensões? Existem mais dimensões, tá? Então, aí é um estudo da física. Para matemática, você consegue provar aí
qualquer dimensão. Ah, quero ter 20 dimensões. Você consegue provar matematicamente 20 dimensões, não tem problema nenhum nisso. Só que fisicamente, para se enxergar, aí não é simples, não tem como enxergar esse tanto de dimensão. Mas na física, que é a diferença da física para a matemática, é porque a física é tudo aquilo que é observado na natureza. Então, fisicamente, consegue-se observar aí 4 dimensões. E aí a quarta dimensão é tido como o tempo. O tempo aqui seria a quarta dimensão. Então, fisicamente, tem como ver essa dobra do tempo aí, consegue-se provar isso fisicamente. Matematicamente, pode provar N dimensões. Então, não preciso ter isso, conseguir enxergar para falar que existe na matemática. Na física que eu preciso enxergar, eu preciso observar aquilo na natureza para falar que existe. Tranquilo? Mas o que interessa para a gente hoje? 2 dimensões, 3 dimensões. Então, 2 dimensões, só tenho aqui, ó, largura e altura. 3 dimensões, aí eu já tenho 3. Eu tenho largura, altura e comprimento. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso ou não? Não. Então, conceito aí primitivo. Não. Como é que a gente entende aí, a primeira ideia é entender aqui como é que a geometria se desenvolve, né? A geometria se desenvolve, o primeiro elemento da geometria é um ponto. Então, o que é um ponto? É uma coisa que ele não tem de métrica. A única coisa que a gente pode indicar como um ponto é uma letra. Então, um ponto é uma ideia. Axioma. Deixa eu ver se você ouviu falar nessa palavra axioma. É uma coisa que ela é tão simples que você tem ela como verdade. É uma ideia tão simples que ela é tida como verdade. Eu não preciso provar ela. Ela já é tida como verdade. Então, essa é uma ideia aí bem simples, aí, bem simplória, do que vem a ser um axioma. Tranquilo? Então, ponto é só uma ideia. Ele não tem como, um ponto é uma bolinha. Não, não é uma bolinha. Ele não tem dimensão nenhuma. Então, um ponto ele é só ali, eu quero falar que eu tô... Quando você abre um GPS, por exemplo. Você abre um GPS, você localiza lá um lugar, você clica na tela, né? Ele dá uma setinha ali. Aquilo ali é uma ideia de ponto. Então, aqui você vai estar ali naquela seta? Não vai estar. Mas ela está indicando alguma coisa. Então, um ponto é só para indicar que está próximo de alguma coisa ou que está em algum lugar. Mas ele, em si, não existe. Beleza? Então, a ideia de ponto é esse. Um ponto, eu não consigo definir um ponto só. Eu sei que ele existe, mas eu não consigo definir ele, porque ele não tem dimensão. E aí, lembra lá, a gente já viu lá o que era dimensão, né? Dimensão é quando eu tenho uma altura, um comprimento, uma largura. Então, o ponto ele não tem dimensão, ele é adimensional. Então, ele vai ser só simbolizado ali por uma letra e sempre uma letra maiúscula. Porém, depois do ponto, nós temos a reta. Aí a reta, ela é a união de infinitos pontos. Então, um ponto só eu não consigo definir, mas quando eu tenho um ponto do lado do outro, isso em infinitos pontos um do lado do outro, juntando como se fosse esse pontilhado aqui, ó, um do lado do outro aqui, eu vou aumentando aqui essa quantidade de pontos, até isso aqui formar uma reta. Então, a característica de uma reta, ela é unidimensional, ou seja, ela só tem uma dimensão. E o comprimento dela é
infinito. Então, toda vez que a gente fala de reta, por isso que tem essas duas setinhas aqui, tá vendo? Significa que ela não tem fim. Não tem aonde ela começa, nem aonde ela termina. Então, falou de reta, reta não tem fim. Então, ela só tem uma dimensão e também não tem fim. Beleza? E a representação geométrica, a representação geométrica da reta, ela é sempre indicada por uma letra minúscula. Então, a gente viu que o ponto é uma letra maiúscula. A reta já é uma letra minúscula. Tranquilo até aqui? Então, se eu fosse perguntar quantos pontos tem numa reta, qual seria a resposta? Sim. Quantos pontos existem em uma reta? Infinitos? Quantos pontos? Infinitos pontos. Só é lembrar, a reta não é infinita? Então, essa reta aqui, ó, por exemplo, ela continua para cá e ela continua também para cá. Ela vai passar aqui pela tela do computador e vai embora. Então, não tem fim. Então, se não tem fim, será que ela não é formada por vários pontos, um do lado do outro? Então, esses pontos também não vão ter fim, vão ser infinitos pontos. Tranquilo? Tranquilo. E aí, a próxima Sim. ideia aqui básica, a gente já viu o que era um ponto, o que era uma reta, agora é o que é um plano. Beleza? Então, essa próxima ideia aqui é uma ideia de o que é um plano. Então, plano, ele é sempre bidimensional. Então, ele possui sempre largura e comprimento infinitos. Então, ó, a gente viu que a reta é unidimensional, não é? Então, eu tenho uma reta aqui. Opa. Eita, reta bem feita. Tá, imagine que isso é uma reta. Tem uma reta, ela não tem fim. Vou apagar essa reta aqui que tá feio esse negócio. Vamos lá. Ver se eu consigo formar aqui uma reta que preste. E, ó, vamos imaginar isso aqui. Isso aqui é uma reta. Essa parte de baixo aqui é uma reta. Então, ela não tem fim. Sempre nessa direção. Mas se eu pegar outra reta e elas se juntarem aqui, ó, eu já tenho uma interseção de duas retas. Então, quando essas duas retas se intersectam aqui, elas vão formar um pontinho, mas eu posso traçar mais outras retas paralelas a ela. Então, pensa como um plano, vamos pensar da seguinte maneira. É como se eu tivesse várias retas alinhadas uma do lado da outra aqui, ó. A gente viu que numa reta eu tenho vários pontos alinhados, né? Já no plano a ideia já é diferente. É como se eu tivesse várias retas alinhadas aqui, ó. Outra reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui. Então eu tenho infinitas retas aqui que vão formar um plano. Beleza? Então o plano, ó, ele vai ter sempre duas dimensões. Então eu tenho a largura aqui e o comprimento. Beleza? Então aqui largura, comprimento. E esse plano também, imagina que isso aqui, ó, vai continuar para sempre para cá, ó. E isso aqui vai continuar para sempre para cá e para cá. Assim como aqui também vai continuar para sempre para cima também. Então, um plano ele também não tem fim. Ele é bidimensional porque tem duas dimensões e ele não tem fim. Só aceitar aqui. Permitir? Espera aí, deixa eu aceitar o Nilson aqui que ele está tentando entrar. Meu pai. Acho que desistiu.
Nilson conseguiu entrar aí ou não? Então, a gente viu então aí a respeito de um plano. Vamos voltar aqui. Então, dimensional, largura e comprimento são infinitos, não possui espessura. Ou seja, se ele possuísse espessura, ele teria 3 dimensões, né? Então, ó, o plano nunca vai possuir espessura. Então, a espessura é como se fosse a profundidade, né? Então, como ele não possui espessura, ele não tem 3 dimensões. E a representação geométrica aí de um plano é sempre uma letra grega, uma letra do alfabeto grego. Então, pode ser um delta, um beta. Nesse caso aqui é o beta, né? Que é esse Bzinho aqui, ó. Um alfa. Então, pode ser qualquer letra grega. Então, ó, a gente já viu que ponto é representado por letra maiúscula. Reta é representado por uma letra minúscula. E o plano é representado por uma letra do alfabeto grego. Então, no plano aqui, ó, com 3 pontos distintos e não colineares, determina-se um plano. Então, para você formar um plano, você tem que ter aí pelo menos 3 pontos distintos. E o que é não colinear? Que eles não se encontram no mesmo ponto, tá? É isso que é ser não colinear. Então, tenho que ter no mínimo 3. Então, posso ter um ponto aqui e um ponto aqui. Na hora que eu junto essas retas, traço retas aqui, ó, e na hora que eu junto essas retas, eu tenho um plano. Então, isso é a ideia de um plano. E aí, ó, teve um plano, tem 2 dimensões aqui, ó. Essas 2 dimensões seguem para o infinito e não tem espessura. Por último, quarto elemento aí é o espaço. Então, o espaço é o conjunto de todos os pontos, retas e planos. E ele é tridimensional. Então, quando a gente fala em espaço, espaço já é uma coisa tridimensional. Então, um volume, algo que tem volume é um espaço. Não é tudo aquilo que tem pontos, retas e planos ao mesmo tempo. São denominados de espaço. Beleza? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na sala de aula, é um espaço? A sala de aula ela tem ali a sua forma geométrica, né? Então, ela tem tanto as retas, como os seus pontos, que são, se tem reta, vai ter ponto. E como tem mais de 3 pontos não colineares, né, distintos ali, não colineares, ele é também um plano. Então, o plano ele tem sempre 3 dimensões. Então, se a gente for olhar para uma sala de aula, ela tem tanto largura, como comprimento, como altura. Então, tridimensional é tudo aquilo que eu consigo encher. Tenha isso na cabeça. Se eu tiver alguma coisa tridimensional, é aquilo que eu consigo encher. Então, um copo é tridimensional, uma caixa é tridimensional. Então, tudo aquilo que eu consigo colocar água dentro, ou areia, ou qualquer coisa, que eu consigo encher, é uma forma tridimensional. Beleza? Então, postulados aí, ou axiomas. A gente já viu isso aqui é o que vocês vão apresentar para mim, então eu não vou explicar, né, só vou falar o que são aqui, só dar os conceitos. Então, postulado ou axioma são definições que relacionam conceitos primitivos e aceitamos sem demonstração. Na matemática, para uma coisa ser verdade, eu tenho que demonstrar. Então, não adianta só eu falar que, não, isso é verdade. Não. Para ser verdade, eu tenho que demonstrar. As únicas coisas que eu não preciso demonstrar, isso eu não consigo demonstrar. Então, são coisas tão simples. E um teorema, então a diferença de postulado, justificadas com base nos postulados, ou nos axiomas. Então, eu tenho uma ideia ali muito simples, e aí quando eu quero provar um teorema, né, o teorema que a gente mais conhece aí é o teorema de Pitágoras.
Então, o teorema de Pitágoras, Euclides consegue provar ele. Bem simples. A gente já viu algumas provas do teorema de Pitágoras lá na sala. Por exemplo, quando a gente estava relacionando, fazendo lá as relações métricas do triângulo retângulo. A gente conseguiu provar lá o teorema de Pitágoras. Então, tem outras várias formas. O teorema de Pitágoras é um teorema que se prova de um monte de jeito. Então, eu pego ideias simples e, a partir dessas ideias simples, eu vou formulando elas, justificando elas, até elas se tornar um teorema. Então, teorema é aquilo que não tem como ser quebrado. Então, se alguma pessoa chegar lá e falar que aquele teorema não é verdade, ele não é mais um teorema. Ele deixa de ser, porque teorema é uma coisa que não pode ser quebrada. Então, eu posso ter os postulados, aí eu posso ter vários outros postulados, mas quando eu formo um teorema é uma coisa muito forte, é a parte mais forte da matemática, é um teorema. Um teorema é aquilo que, uma vez feito, não é mais quebrado. Se você quebra um teorema, você vai quebrar toda uma ideia matemática que está por trás daquilo. Então, é como se fosse uma reformulação. Um exemplo disso é quando Einstein provou aí a teoria da relatividade. Então, Einstein vai lá, ele sai de uma teoria que já existia, e aí ele prova que aquela teoria não é só aquilo, tem mais do que aquilo. Então, ele provou que existe uma teoria da relatividade. Porém, depois já desenvolveram aí uma nova teoria agora, que é a teoria quântica, né? Que é a teoria da distância entre infinitos. Einstein, ele desenvolve a teoria dele é uma distância entre grandezas muito bem grandes, né? Grandezas aí enormes. Então, a distância, sei lá, da Terra para o Sol. Ele consegue calcular isso, da Terra para a Lua. Então, são distâncias bem grandes. Já na quântica, se estuda a distância entre infinitos. Então, de um infinito para o outro infinito. Qual é essa distância? Então, basicamente, é uma ideia muito nova. Então, quando você cria essa nova ideia, é como se você tivesse ou adicionando mais conteúdo ao que já existia, ou formulando uma nova ideia totalmente diferente de tudo aquilo que já existiu, como se tudo aquilo que já existiu não fosse verdade, deixasse de ser verdade. E quando isso acontece, há quebras aí de teoremas, eles deixam de existir. Mas é só a título de curiosidade. Esses postulados aí, vocês que vão estudar e vão explicar para mim aí como é que eles se comportam. Então, não vou nem entrar muito como eles vão se comportar aí, porque essa explicação aí é que eu quero que vocês falem, né? Então, beleza. Passando disso aqui, nós temos aí, ó, 6 postulados. Então, a gente falou já de ponto, reta e plano. Porém, as retas, elas se comportam de algumas maneiras, né? Então, nós temos alguns tipos de comportamentos das retas, e é isso que a gente vai ver agora. Então, quando eu tenho uma reta cruzando a outra reta, significa que elas são retas concorrentes. Então, são duas retas, elas são concorrentes quando tem um único ponto em comum. Então, eu posso ter vários pontos em comum, como eu posso ter somente um ponto em comum. Então, quando eu tenho um ponto só em comum, e aí tanto faz ela estar do jeito que está aqui, ó, o ponto em comum delas é quem? O P. Então, tem uma reta R, a reta S, e esse P aqui é comum tanto a R como a S. Então, quando isso acontece, significa que eu tenho retas concorrentes. Então, ela pode estar em várias posições, tá? Concorrentes. Pode ter, sei lá, uma reta aqui passando só uma aqui em cima. Esse ponto em comum aqui, ó, quer dizer que elas são concorrentes. Então, quando as duas se cruzam, são retas concorrentes. Posso ter também retas paralelas, e aí elas são paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum.
Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui, ó? A única forma de uma reta não ter nenhum ponto em comum é se elas forem paralelas ou se elas tiverem planos diferentes. Beleza? Essa aqui, elas são paralelas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Então, ela está nesse plano aqui, são paralelas. Ser paralelo significa que elas nunca se encontram. Então, se eu tiver, ó, mesmo se eu tiver uma figura assim, ó, de uma reta aqui, tá vendo que essa reta ela está um pouco inclinada para baixo, né? E eu tenho outra reta aqui bem retinha mesmo. Se eu colocar isso aqui para o infinito, vai ter uma hora que essas retas vão se cruzar. E aí, na hora que elas se cruzarem, elas vão ter um ponto em comum. Então, a única forma delas não terem nenhum ponto em comum é só quando elas forem paralelas ou tiverem em planos diferentes. Tá? Então, se duas retas são paralelas, é porque elas não têm nenhum ponto em comum e são coplanares. Nesse caso aqui, essas duas retas são coplanares porque estão no mesmo plano. Coincidentes. O que são retas coincidentes? Pessoal, reta coincidente é quando elas são a mesma reta. Se a gente for ver aqui de novo, olha lá a animaçãozinha. Tem duas retas aí que elas são a mesma, ou seja, todos os pontos delas são em comum, são comuns. Todos os pontos de R também são pontos de S. Então, retas coincidentes é quando eu tenho duas retas no mesmo lugar, passando pelo mesmo lugar. Beleza? Então, são duas retas iguais. Reversas. Pessoal, reversas é quando elas não estão no mesmo plano. Então, ó, vocês estão observando aqui, ó, eu tenho aqui essa reta S, e aí eu vou ter aqui essa reta R. Tá vendo que elas estão em planos diferentes? Esse aqui, ó, tá nesse plano aqui de baixo, essa aqui tá no plano de cima, ou seja, elas também nunca vão se encontrar. Então, retas reversas, duas retas são reversas quando não existe planos que contenham ambas, ou seja, quando elas estão em planos diferentes. Essa reta aqui, ó, se esse plano se tivesse uma outra reta aqui, ó, elas continuariam reversas, tá vendo? Porque elas estão em planos diferentes. Eu poderia chamar essa reta aqui de P. Então, teria essa reta aqui, ó, essa está nesse plano, essa está nesse plano, essa está nesse plano. Elas nunca vão se encontrar porque os planos delas são diferentes. Tranquilo até aqui, senhores? Ou alguma dúvida? Sim ou não? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo. Esse assunto é bem light, que é só definição, mas a gente precisa entender bem essa parte de definição para quando entrar para cálculos não ter tantas dúvidas. Beleza? Beleza. Então, olha lá, a pergunta que apareceu aí, ó. Qual a diferença entre retas paralelas e reversas? Quem sabe aí? Quem pode responder? A gente viu que reta paralela é do quê? Então, lá, ó, reta paralela não tem ponto em comum e são coplanares. Então, ou seja, as retas, quando você fala de paralelo, elas estão no mesmo plano. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, se eu fizesse uma reta aqui, ó, uma reta, sei lá, X, vou chamar essa aqui de X. Então, essa reta X, ela é paralela a R, porque ela está no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum. Então, não tem nenhum ponto em comum e são coplanares. E as reversas, elas não têm ponto em comum, mas elas não são coplanares, ou seja, reta reversa é porque está em planos diferentes. Beleza? Então, essa é a diferença entre paralelas. Paralelas não tem ponto em comum, está no mesmo plano. Reversas também não tem ponto em comum, mas elas estão em
em planos diferentes. Tranquilo? Tranquilo. Então, reta contida no plano. O que é uma reta contida no plano? Então, uma reta está contida no plano, pelo menos, quando pelo menos, né, 2 de seus pontos pertencem ao plano. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho ali ó, uma reta, eu tenho que ter pelo menos 2 dos pontos dessa reta pertencente ao plano. Se eu tiver só um ponto, não, ela não está contida, tá? Então, para eu ter... Se tiver só um ponto, é um ponto, né? Não é uma reta. Para ser uma reta, eu tenho que ter, no mínimo, 2 pontos. Então, a distância entre 2 pontos é denominada de reta. E essa é a menor distância, né? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Beleza? Então, para ser reta contida no plano, tem que ter pelo... Um exemplo ali, ó, ponto A e ponto B, e a reta passa por eles. Reta e planos concorrentes. Então, o que é isso? Quando eu tenho uma reta e um plano concorrente. Quando possui um único ponto em comum. Então, isso aqui ó, é a ideia de uma reta furando o plano. Então, ó, tem um plano aqui, ó, e aí eu tenho uma reta que ela atravessa o plano. Então, ela só tem esse ponto aqui em comum, ó. Esse pontinho aqui. É o único ponto em comum aí entre a reta e o plano. Quando isso acontece, eu falo que essa reta e esse plano são concorrentes. Beleza? Reta e planos paralelos. Então, ó, uma reta é paralela a um plano. Se essa reta é paralela a pelo menos uma reta desse plano. Então, se eu falar que uma reta e um plano são paralelos, eu tenho uma reta, eu tenho um plano, e aí essa reta, ela tem que ser paralela a pelo menos uma reta dentro do plano. Lembra lá que eu falei que um plano são infinitas retas? Então, eu tenho que ter uma reta, uma dessas infinitas retas de um plano tem que ser paralela a essa outra reta que está fora do plano. Então, ó, exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, fora desse plano. Então, para ser paralela a esse plano, eu tenho que ter nesse plano aqui pelo menos uma reta que seja paralela a essa outra aqui. Então, ó, S aqui vai ser paralela a essa outra reta. Planos paralelos. Então, plano paralelo é quando eu tenho um plano de frente para o outro, né? Eles nunca vão se encontrar. Então, é isso que significa aí ser paralelo. E a ideia é essa aqui, ó. Eu tenho aqui um hexágono, né? E aí essa face do hexágono nunca vai se encontrar com essa face aqui. Então, são 2 planos diferentes, ó. Quando eles nunca se encontram, é porque são planos paralelos. Outro exemplo aí. Outro exemplo. Então, se não se encontrar, vão ser sempre paralelos. Então, coincidente, a mesma ideia lá, um plano coincidente, é a mesma ideia do que a gente falou das retas coincidentes. São 2 planos que são o mesmo. Eles são iguais. Então, tem todos os pontos em comuns. Beleza? Isso aí são os planos coincidentes. Planos concorrentes. A gente viu lá que uma reta concorrente era quando tinha um ponto em comum, né? Então, plano concorrente é quando eles têm uma reta em comum. Então, tem uma intersecção ali de outro plano, tá vendo? E eles vão ter ó, uma reta em comum. A intersecção dele faz com que uma reta seja em comum com a outra. E aí eles são planos concorrentes. Então vamos lá, retas perpendiculares. Então, quando eu falo que uma coisa é perpendicular à outra, significa que eu estou falando que o ângulo entre as duas retas é exatamente 90 graus. Então, falei em perpendicular, significa que essas duas retas, quando elas se intersectam ali, quando elas se cruzam,
elas formam um ângulo exatamente de 90 graus. Beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, retas assim, ó, isso aqui, ó, elas estão se cruzando aqui, mas esse ângulo aqui não é de 90 graus, nenhum desses ângulos. Então, é perpendicular quando esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Beleza? Ortogonais. O que são retas ortogonais? São retas que não se encontram, mas suas projeções formam um ângulo reto. Então, lembra lá das retas reversas? Isso aqui, ó, são retas reversas, ó. Então, se eu pego uma reta reversa, ó, se eu pego esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó, isso aqui forma 90 graus. Então, elas não se encontram, mas o ângulo, a projeção desses ângulos, se eu projetar essa reta para cá, ó, elas vai formar um ângulo de 90 graus. E aí, só lembrando o que é projeção. Quando eu estou projetando alguma coisa, é como se fosse a sombra. Então, essa aqui é a real, essa aqui é a sombra. Então, projeto essa aqui, ó, na de baixo. Beleza? Então, é como se fosse a sombra do que é real. Isso é uma projeção. Então, retas ortogonais, elas formam um ângulo de 90 graus com a projeção, e não com a reta em si. Entre reta e plano. Então, uma reta concorrente com um plano, num ponto P, é perpendicular ao plano, se é perpendicular a todas as retas do plano que passam por P. Então, ó, se eu tenho uma reta aqui, ó, que atravessa o P, eu só posso falar que essa reta é perpendicular ao plano se todas as retas, lembra lá que o plano é feito por infinitas retas? Então, todas as retas que têm interseção com essa reta que está atravessando, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, se alguma delas, pelo menos uma, não formar um ângulo de 90 graus, essa reta aqui, ó, não vai ser perpendicular ao plano. Então, a gente tem mais um teorema aqui. Esses teoremas eu não vou falar, porque os teoremas vão ser para o trabalho, né? Então, mais uma parte aqui sobre perpendicularismo, né? Então, quando eu tenho agora dois planos perpendiculares. Então, é quando um plano intersecta o outro plano e também forma um ângulo de 90 graus. Então, são perpendiculares somente se um deles contiver uma reta R que é perpendicular ao outro plano. Então, ó, ele tem que ter uma reta R ali que é perpendicular. Projeção ortogonal de um plano. Mesma coisa, ó. Eu pego um ponto e projeto ele para fora do plano. Não falou em ortogonal, estou falando de planos diferentes. Então, posso ter um ponto, um segmento e só, né? Vamos parar por aqui, então, parou aqui nessas projeções. Então, falou em projeção, é como se fosse a sombra. Então, tenho esse ponto aqui, ó, vou projetar o ponto no plano. Então, ó, tem aqui o ponto, estou projetando ele aqui. Tá vendo que aqui é ponto linha? Então, esse P' aqui é uma projeção de P. E eu também posso projetar um segmento de reta. Então, eu tenho aqui A para B. Quando eu projeto ele aqui no plano, ó, tá vendo que ele fica retinho? Então, a projeção dele aqui, ó, fica uma reta. Aqui ele está meio inclinado, né? Aqui ele já fica reto. Porque aqui ele só vai ter uma dimensão, né? Aqui ele já tem outras dimensões aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então, a nossa aula de hoje era uma aula que era para entender aí, né, como é que a geometria se comporta, quais são os princípios básicos aí da geometria. E aí, nas próximas aulas, aí a gente já vai falar alguma coisa aí sobre cálculo de área, cálculo de perímetro, para a gente depois entrar em volume e ir avançando aí, passo a passo aí na geometria. Então, o que eu vou querer
dentro dessa matéria, vou querer esse trabalho aí, vocês vão, e aí esse trabalho eu vou até pedir para incluir ele no portfólio. Então vai ser um trabalho que todo mundo vai ter que fazer mesmo, porque é uma parte muito importante da matemática e geometria, é onde as pessoas têm mais dificuldade. Então falou parte de conta da matemática, tudo é geometria. Então, a gente já viu outras partes de trigonometria aí, que também tem a ver com a geometria, mas agora a gente vai ver mesmo só o cálculo de espaços, né? Como é que eu faço aí o cálculo desses espaços. Então, a aula de hoje era isso, era uma aula mais teórica, a gente entender aí como é que se comporta essa geometria. Eu vou escrever aí o que eu vou querer de cada grupo, quantos grupos, né, eu vou querer para o trabalho, e vou postar lá no Google Sala de Aula e vou postar também no grupo do WhatsApp, para que vocês possam aí desenvolver aí esse trabalho. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não, eu achei bem simples. Professor, Sim, pode falar. você pode postar O slide? Posso sim. No... Vou colocar lá como material lá no Google Sala de Aula. Tá, ok. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Só vai postar no grupo ou aqui o que cada grupo vai fazer? Vou postar tanto no Google Sala de Aula como no grupo do WhatsApp também. Tá. Tá bom? Quem não respondeu a chamada... Pode falar aí. Fala, Antônio. Não fui eu, não. Foi não? Quem é que estava falando? Pode falar. Deve ter entrado só para... Não, beleza. Então, eu vou postar lá. Não se preocupem que eu vou postar isso aqui lá no Google Sala de Aula. Pode falar. E era isso, pô. Era só isso mesmo. Quem não respondeu a chamada, entra lá no Google Sala de Aula, já está lá disponível. Respondam lá. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Beleza? Obrigado e boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde.